Fala, moçada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, então vamos hoje para a nossa segunda aula de Sociologia para estudar um pouquinho sobre o pensamento social e político, o pensamento da sociedade, como que ela se organiza, principalmente trazendo à tona aí o debate sobre a questão política, que é uma das artérias principais de discussão dentro da sociologia, né? Para hoje, nós vamos ver agora a questão do Renascimento. Renascimento é um momento histórico do pensamento humano extremamente importante. E quando a gente fala da sociologia, e é legal eu abrir um parênteses aqui, nós precisamos entender um pouco essa relação do homem com o conhecimento, de como esse conhecimento ele vai se fazendo dentro da sociedade. Na aula passada, nós já dissemos que o Aristóteles ele trazia lá no século V a.C., século IV, século V a.C., essa noção de que o homem ele se relaciona plenamente, ele se realiza plenamente no âmbito da polis. É somente dentro da cidade que o homem ele vai ser feliz. É somente dentro da cidade que o homem ele vai encontrar essa sua natureza. Então, para nós, é muito interessante a gente ver que essa discussão da relação homem-sociedade, ela está aí espalhada ao longo da história. E para a gente entender a sociologia, alguns devem estar se perguntando assim, mas Bruninho, tu não falou que a sociologia ela é uma ciência contemporânea? Sim, é óbvio que é. Mas o pensamento humano, ele é um pensamento de construção, de movimento. Ele não é estanque, ele está sempre em transformação. Então é importante pra caramba a gente olhar para a história, para construir esse pensamento e a gente poder trazer a partir dali outros elementos de discussão e debate que vão surgindo. Hoje, de modo particular, você que está me vendo aí, acompanhando, nós vamos discutir um pouco sobre o Renascimento. O Renascimento, ele é um momento histórico importantíssimo dentro dessa relação entre o homem e a sociedade. Né? Então, o período do Renascimento, ele é aquele passo após esse momento da história que foi chamado período medieval, um período de controle da igreja, né? Onde a igreja ela dominou parte da Europa ali e ela esteve no poder durante muito tempo. E é claro, a história, eu não sou historiador, mas é importante a gente saber que a história ela tem uma noção de que ela não é estanque para algumas coisas. Né? É claro que a gente sabe que o período medieval ele acaba, mas continua ainda havendo um poder da igreja na vida das pessoas. Até hoje mesmo, se você pegar, e abrindo aqui mais um parênteses, se você pegar para estudar um filósofo contemporâneo chamado Michel Foucault, você vai identificar que existe nas teses do Foucault um chamado poder pastoral. Esse poder pastoral, ele é um poder que gera controle dentro da vida das pessoas. Então, querendo ou não, a gente consegue abrir os nossos olhos e discutir vários temas a partir desse viés das ciências sociais, pensando aqui que a história ela não é estanque, tá? Claro, existem momentos de transformação, existem datas históricas, mas existem algumas questões históricas que às vezes elas acabam atravessando épocas, né? Então, o período do Renascimento, ele é um período que surge exatamente para dar uma resposta a esse olhar da história, um olhar onde havia um predomínio da igreja. Então, a gente vê dentro do Renascimento exatamente a própria palavra, ela já diz, né? É renascer, é fazer uma transformação que desabrocha por duas vertentes particulares, a vertente cultural e a vertente científica. E aí você vai olhar para a história, você vai ver vários autores e vários cientistas e vários nomes que são importantes dentro desse pensamento. Para nós aqui, como o nosso espaço é curto, cabe pensar um pouco qual é a ideia presente do Renascimento e qual é o papel que esse Renascimento ele ocupa dentro dessa constituição do saber da relação entre o homem e sociedade, né? Primeira coisa, Renascimento, ele traz ali uma superação das mentalidades feudais. Por que uma superação das mentalidades feudais? Porque havia um predomínio da igreja dentro dessas relações, um domínio muito forte da igreja.
Então, o Renascimento ele quer trazer uma cisão, fazer uma cisão entre o Estado e a Igreja. E começar a trazer para o debate outras questões que são importantes ali. Um outro elemento, o resgate do espírito do mundo greco-romano. Espírito greco-romano. Por que o espírito greco-romano é importante? Primeiro porque quando a gente olha de modo particular para o universo grego, você vai ver uma ruptura com os mitos. Os gregos, e no surgimento da filosofia, eles têm esse papel importantíssimo, que é exatamente de olhar para aquele momento social onde os mitos eles tinham um predomínio ainda, né? Os deuses eles tinham um predomínio muito forte, e eles começam a questionar esses deuses. Ora bolas, eu rezo e os deuses não ouvem a minha prece? Opa, peraí. Então, eles começam a se colocar no movimento, né? E começam a buscar resposta para as coisas. Qual era a resposta que o período medieval ele dava para as pessoas? Quem estava no predomínio do poder? Quem que dominava? Então, por isso que o Renascimento ele surge exatamente para trazer uma resposta, né, para resgatar essa postura social, esse caráter investigativo, esse caráter que se mobiliza diante dos dilemas e diante dos grandes problemas e questões que surgiam ali, né? Uma coisa muito legal, eu usaria uma expressão carioca, né? Fazer aqui um carioquês. Galera, olha o que eles colocam, a noção de mundo laico. O Renascimento, ele quer trazer uma separação, e eu disse isso há pouco, né? Exatamente entre a vida dos sujeitos e também ali a questão religiosa. Não que ela fosse deixada de lado, né? Não que eles iriam combater o espírito religioso, não. Mas trazer uma separação. Para alguns, sim, era objeto de combate, né? Mas, acima de tudo, eles queriam implantar um laicismo mesmo. A sociedade ela é laica, né? A sociedade ela pode e deve ali viver os seus direitos, né? De ter a sua propriedade, de poder viver da forma como ela quer reger a sua vida e não uma outra instituição vem ali para reger a sua vida. Como um primeiro elemento, né, um primeiro autor interessante para a gente, que a gente vai trazer ali dentro do período do Renascimento, poderíamos trazer vários outros, né? Thomas More, que vai escrever a Utopia, que é uma novela, né? São várias novelas ali, onde ele vai apresentar críticas sociais, críticas principalmente ao capitalismo comercial, que era uma questão que era muito própria da época. Nas aulas de história você vai estudar isso aqui com muito mais profundidade com o nosso professor. Mas o Thomas More, ele traz aqui a questão da utopia muito forte dentro da vida. Utopia porque a utopia como um desejo de romper, um desejo de olhar para a sociedade e construí-la de um outro jeito, né? E a partir daí a gente vê desabrochando dentro desse momento do Renascimento 3 características que eu considero super singulares e super importantes. Primeira delas, está aqui embaixo, o racionalismo. A razão é posta em evidência. E quando a razão ela é posta em evidência, surge um baita no problema. Ela é posta em evidência em detrimento da fé. Então a fé ela é deixada de lado e a razão ela começa a ganhar o seu lugar, né? Então o ser humano ele vai se valer ali do elemento da racionalidade para pensar o seu lugar no mundo, o seu lugar dentro da sociedade. Segundo elemento importante, humanismo. Uma evidência e valorização do ser humano. E aí você vai ver isso expresso nas artes, né, no culto ao corpo, mas também em pensar o que é o ser humano. Qual é o lugar que ele ocupa dentro da sociedade? Qual é a sua importância dentro da sociedade? Por último, não menos importante, e que engloba essas 2 características que nós já citamos, o antropocentrismo. O que significa antropocentrismo? O homem no centro, né? Antropos, homem. Então, colocar o homem dentro do centro do pensamento. É a partir dele que se discute todas as temáticas
relacionadas à vida social. São 3 características e o Enem gosta bastante de discutir esses conceitozinhos aí relacionados ao renascimento. Vale a pena ficar atento a isso, né? O racionalismo, o humanismo e o antropocentrismo. Trouxe aqui para vocês um cara para a gente discutir nessa aula que é super importante dentro do debate da questão da relação entre homem e sociedade, que é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi poeta, escritor, músico, e ele trabalhava também como diplomata do príncipe de Florença. E é a partir da sua experiência, baseada na sua prática ali, acompanhando esse debate do príncipe, que ele vai escrever a sua obra, que tem exatamente esse nome. Vou escrever ali no cantinho, tá? Para vocês em vermelho. Obra O Príncipe. Tá? Para quem quiser depois pesquisar, né? Príncipe do Maquiavel. É uma obra muito fácil de ser lida, tranquila, né? E ele é bastante claro dentro da sua proposta ali. Então, o que o Maquiavel ele propõe enquanto teoria? E o Maquiavel ele é muito importante dentro da história, tá? Ele vai propor uma dissociação entre a política e a ética religiosa, tá? Ou seja, gente, para você governar, e aí é interessante você ver como que o ser humano começa a se organizar socialmente, e por isso que olhar para a sociologia é também olhar para a história um pouco, para entender, porque nós herdamos desses caras muito do que nós vemos hoje de sistema político, tá? Então, não é um elemento que ele está aí separado, né? Ele é pego no ar, não. Está muito ligado às nossas realidades de discussão e debates políticos ainda hoje. Inclusive, no final da aula eu vou contar um pouquinho, se a gente tiver tempo, exatamente por que o Maquiavel ele é atual, né? Na verdade, eu não vou me aguentar, desculpa, né? Por quê? Porque o Maquiavel ele é um realista. Tem uma célebre frase do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Maquiavel vai dizer assim, não importa o que a gente faça, desde que que o príncipe ele se mantenha no poder, beleza. E quando a gente fala assim, não importa o que faça, realmente, não importa o que faça mesmo. O que vale é a manutenção do poder. Você vai ver isso daqui com muito mais profundidade nas aulas de filosofia depois, né? Então, o Maquiavel, ele propõe essa separação entre a ética, a política e também ali a questão da religião, né? A ética, e quando a gente fala aqui, a ética no sentido laico e também a ética religiosa. Aqui eu escrevi as duas juntas e vou dar um destaque aqui para as duas, porque exatamente não há uma separação muito clara, uma linha muito tênue a linha é muito tênue entre ética religiosa e a sua ética no sentido que nós conhecemos, herdados dos gregos ali, né? Porque a ética medieval, ela é uma ética muito mais religiosa, né? O que o Maquiavel ele tem de importante para a gente? Ele é o precursor da ciência política moderna. Por quê? Ele vai dizer como funciona a política de verdade. Sabe quem que é o Maquiavel na história aí? Maquiavel, ele é aquele seu primo, meio revoltos, assim, tá ligado? Que quando vocês fazem besteira, ele vai lá e ele entrega tudo pra avó. Sabe quando vocês estão de férias, assim, sempre tem um primo meio sacana. Esse é o Maquiavel, é o primo revoltos que joga tudo no ventilador e que se dane o mundo, né? Vamos ferrar todo mundo. Maquiavel, claro, não nesse sentido, né? Óbvio, esse momento é um momento poético, um momento de nada da aula, né? Mas o Maquiavel, ele é exatamente aquele cara que vai falar a verdade sobre a política. Ele vai também não só falar a verdade sobre política, mas vai criar uma ciência política. Ele vai trazer alguns direcionamentos de como deve ser o governo do príncipe. O que é governar de verdade? Então, por isso o Maquiavel ele é um cara importante, né? Como precursor da ciência política moderna. A política é objeto de estudo. E ele escreve sobre a política. Olha que interessante, né? Ah, Bruno, mas os clássicos antigos, Platão, Aristóteles, também escreveram sobre política, os medievais também. Santo Agostinho escreveu, Tomás de Aquino também. Sim, eles escreveram, né? Mas não com esse caráter realista que Maquiavel trouxe. Exatamente de trazer, de mostrar ali aquilo que existe dentro da sociedade e o que é a política mesmo.
E como essas coisas elas acontecem. Maquiavel ele é inventivo exatamente por isso, né? Qual é o objetivo do príncipe para o Maquiavel? A manutenção do poder. Esse é o grande objetivo. E aí você deve estar se pensando assim, nossa, Bruno, é engraçado que no nosso cenário político brasileiro isso acontece sempre. Sim, você está correto. Né? Olha que maquiavélica que é a postura de muitos nossos políticos, que muitas vezes não se importam com aquilo que eles fazem para a sociedade, mas eles se importam em perpetuar o seu poder, né, de continuar mantendo ali aquele status quo, né, garantindo o seu dinheiro, o seu bom salário, diga-se de passagem, né, no final do mês, sem se importar muitas vezes, claro, não dá para ser generalista. E mais uma vez eu digo aqui, você não vai estudar sociologia aqui, aquela sociologia tipo, ai, uhul, né, marxismo, uhul, né, não. A ideia é a gente poder fazer boas críticas, boas análises aqui, sem qualquer preconceito, sem qualquer dilema ali, né? Na verdade, dilemas existirão sim, tá? Mas sem qualquer problema que vai te afastar, né, ou desgostar de aprender sociologia, porque sociologia é maneiro pra caramba, cara, né? Quando você olha, por exemplo, que o objetivo do príncipe é a manutenção do poder. Maquiavel escreveu isso aqui no período moderno. Cara, isso é atualíssimo. Você pode listar aí, pega um rascunho aí, e escreve o nome de políticos antigos que você conhece. E aí você vai ver o quanto que, para o Maquiavel, essa ideia do Maquiavel é uma ideia extremamente atual, né? E Maquiavel, ele é até considerado dentro da academia, né, dentro do universo do estudo, né, da pesquisa, como chamado um realista político, né? Ele propõe ali um realismo político, por falar exatamente da política como ela é, e não como ela deveria ser, e não trazer uma política para agradar os outros. Maquiavel, ele traz exatamente qual é o objetivo da política em si. Por exemplo, o objetivo do príncipe, manter-se no poder. Essa é a questão, né? E para manter-se no poder para o príncipe, é muito legal que ele vai dizer isso nas suas obras, né? O príncipe, se for preciso, ele vai fazer, inclusive, o mal. Né? Se é importante para o príncipe fazer o mal para que ele se garanta no poder, assim ele o fará, sem qualquer ressentimento, que o objetivo dele não é agradar, mas manter-se no poder. E vem cá, não é esse o objetivo dos políticos? Por isso que a sociologia é importante. A sociologia é importante para que você se questione mesmo, para que a gente possa olhar. Né? Não significa que você vai virar um Revolts da vida aí, né? Né? Vou questionar tudo. Não, é claro, tem que questionar tudo, mas não só questionar sem fundamentação, mas vale a pena a gente olhar para a nossa história, olhar para o nosso contexto social e se perguntar, poxa, será que as coisas não são exatamente assim? Será que não funcionam muitas vezes desse jeito? Sim, funcionam desse jeito, né? E por que o Maquiavel é importante? Porque o Maquiavel ele vai trazer exatamente um olhar sobre a relação entre o príncipe e a sociedade. Né? Como funciona essa relação, esse casamento que às vezes ele é um casamento um pouco revoltoso, né? É um casamento que às vezes ele é um pouco violento ali. Como que funciona isso? Porque a grande graça, né, e o grande toque do Maquiavel é mostrar que há dentro da política um desejo de poder. E esse poder, ele continua sendo objeto de desejo de tantos outros grupos por aí, né? E para encerrar, uma célebre frase do Maquiavel: os fins justificam os meios. Alguns às vezes interpretam errado, né? Mas qual que é a questão que o Maquiavel coloca? Maquiavel vai dizer assim: não importa o que é feito. O importante é que o objetivo final seja atingido. O objetivo é o quê? Manter-se no poder? Que assim seja. Então, olha que legal, quantos problemas, quantos dilemas vão surgindo ali a partir da modernidade e problemas que são ainda atuais. Vocês vão ver na próxima aula a discussão sobre o surgimento do Estado moderno, também, que também está contemplada a partir desse debate que nós fizemos hoje. Né? Próxima aula, veremos os contratualistas e como que os sujeitos começam a criar teses sobre o surgimento do Estado moderno. Galera, é isso daí. Até a próxima, então. Espero vocês.
Beijo no coração. Até mais. Valeu.